A minha pergunta é o seguinte, em relação às empresas de tecnologia, né, de forma geral aqui no Brasil, como que você enxerga? Claro que tem uma questão macro muito importante, algumas companhias que eu até mesmo conversei com os principais executivos, a gente tem visto que a tese é bem sólida, mas algumas companhias caindo 70%, 80% ao longo desse ano. De acordo com o cenário macro, né, qual que é a sua opinião? Você acredita que um fechamento de curva no final desse ano, no ano que vem, pode impulsionar as empresas de tecnologia? Quais seriam os drivers? Ou se você realmente não está olhando, ou se você está olhando quais são os principais racionais, como um todo, as empresas de tecnologia, mas se quiser falar de algumas, fique à vontade também. Boa. Alex, o mercado de tecnologia ele sofre um pouco em relação à caixa. Porque se você pegar todo o cenário, um cenário onde você tem créditos mais caros, essas empresas demandam esses créditos. E se você tem um consumo, até mesmo sendo precário em relação a todo o cenário macro, você vê essas empresas de tecnologia sofrendo um pouquinho. Além do mais, nós temos uma ampla concorrência no setor. Então, assim, eu observando essas empresas, igual nós tivemos o anúncio do fechamento da maquininha de cartão de crédito, ali no caso a GetNet, isso faz com que você mostre todo um setor enfraquecido nesse mercado. E esse setor, esse cenário, ele vai só mudar com o alívio na curva de juros. Então, esse alívio, ele pode ser que ele venha agora, nesse segundo semestre, além do mais, porque nós fomos as primeiras economias a subir juros. Então, se mencionavam que tinha uma projeção de que nós estávamos bem próximos ao final do ano de 13% na taxa Selic, nós estamos bem próximos a isso. Se nós formos analisar um cenário, uma projeção de analistas e tudo mais, nós podemos perceber que há uma elevação da taxa de juros de 50 pontos base nas próximas reuniões, né? Não mais do que isso, pelo menos é o que o mercado espera. Então, num sinal onde há um possível alívio da curva de juros em todas as suas vértices, pode ser que essas empresas voltem a sofrer um alívio em relação aos seus caixas. Porque se você pegar, o principal maneira deles tomarem créditos são dessa maneira. Ou seja, o mercado em si, ele depende disso. Então, essas empresas têm sofrido tanto com a ampla concorrência no setor, quanto essa taxa de juros mais alta. Se você for pegar, então, que pode ser que a gente tenha uma espécie de alívio no segundo semestre de 22, teoricamente, para essas empresas seria uma luz no fim do túnel, né? Principalmente por conta, estão sofrendo assim. Mas já que você tocou nesse assunto, eu vou pegar uma empresa que é tipo Magazine Luiza, mais no setor de varejo, o quanto ela tem sofrido nos últimos tempos. Do setor, ela que tem os melhores números, mas cai aí quase 80%. Essa empresa, ela precisa que, basicamente, o setor esteja aquecido. Porque quando você tem uma taxa de juros mais alta, Alex, e você é um estudioso em relação a isso, você percebe que o principal corte são nos supérfluos. E essas empresas tendem a sofrer um pouquinho mais nesses setores. Então, a minha maneira de enxergar o mercado é através de projeções. Se você tem uma projeção com menor taxa de juros, esse setor volta a ficar um pouquinho mais aliviado.